a mais uma aula de métodos avançados em programação. Nesta aula 4, iremos falar do padrão ainda, continuar falando sobre o padrão Factory Method. Nessa segunda parte, eu apresentarei para vocês um problema e como esse problema pode ser configurado usando a lógica ainda do que a gente não tem ainda noção do que é o Factory Method. Quando eu for explicar para vocês a parte de aplicação, vocês vão ver que vai ser um boom aí na sua mente, para vocês entenderem como é que vai ser agora a partir de agora, como vocês vão criar esses objetos. Então vamos lá para o problema. Nosso problema é o seguinte, nós temos exatamente esse seguinte cenário. Nós vamos criar a partir de agora a aplicação de um iPhone, por exemplo, uma fábrica de iPhone, em que essa fábrica ela produz, na verdade, os seguintes iPhones: o iPhone X, o iPhone XS Max, o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro. Então vamos ver aqui como é que está a parte da diagramação para vocês entenderem como é que vai ser esse programa. A gente vai colocar realmente a mão na massa. Então nós temos aqui um Factory Method antes da aplicação. Nesse caso nós temos aqui o problema do iPhone. Nós temos um programa cliente em que a gente faz a comunicação diretamente com a classe de iPhone. Essa classe do iPhone é uma classe abstrata, onde nós temos 4 métodos. Esses 3 primeiros aqui, que é Assembly, Certificados e Pacotamentos, nesse caso, são métodos públicos. E nós temos um método estático aqui, que é o getHardware. Esse getHardware, ele é um método abstrato. Quando a gente cria classes, que é da característica dessa classe abstrata, o que vai acontecer? Ele vai receber todas as outras características, porém o getHardware aqui vai ser diferente para cada um. Ou seja, como aqui é um método abstrato, então todas as classes que é da característica dela tem uma apropriação própria do que seria esse getHardware. Nesse caso aqui eu vou especificar como é o hardware do iPhone 10, do iPhone SX Max, o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro. Então cada um dessas aqui tem um hardware específico, isso é evidente, né? Então, porém, todas essas aqui são características da classe iPhone. E perceba que o programa cliente faz a comunicação diretamente com a classe iPhone e também com as classes, né, com as subclasses. E essa prática a gente vai ver que não é tão legal. Eu vou mostrar como é que a gente programaria realmente esse problema na prática. Bem, como é que ficaria a parte de resolução desse problema utilizando aqui sem usar ainda o padrão de fábrica? Então, eu vou aqui utilizar o Visual Studio Code como ambiente de programação e tem alguns vídeos aqui no meu canal que eu explico como vocês fazem a parte de instalação dessa ferramenta, vou mostrar aqui no encard, e também como você configura o ambiente para programar em Java. Então é necessário essas duas características importantes, né? Tanto a parte de configuração como esse ambiente de programação para que vocês consigam desenvolver o código. Bem, então vamos criar aqui uma workspace, adicionar uma pasta como workspace. Não está aparecendo aí para vocês, mas vocês vão aí na parte de documentos, vocês vão criar uma pasta lá, por exemplo, chamado projetos, ou padrão de projetos, pode ser. E em sequência, quando a gente coloca padrão de projeto, adiciona justamente essa pasta. Perceba que criou aqui essa pasta, certo? Então, você pode fazer criando aqui também, né? Criando uma nova, new folder, ou até mesmo importando uma pasta lá do seu diretório. Bem, dentro dessa classe, eu vou criar uma outra pasta. Olha, perceba que já está fazendo essa mesma coisa que eu acabei de explicar, que vai ser chamado do padrão que a gente está utilizando, que é o Factory Method. Factory Method. Pronto, eu já criei aqui o Factory Method. Dentro dessa classe eu vou criar uma nova classe, uma nova pasta, que vai ser a aplicação antes do modelo. Então, vou colocar aqui before. Dentro dessa classe, eu acho que acabou. Espera ainda. Isso. A gente criou aqui um before. E aí eu vou criar aqui um novo arquivo que vai ser chamado das classes do modelo, certo? Então a gente vai ter aqui, como a gente está criando um iPhone, então o iPhone 11 vai ser justamente o iPhone, na verdade a classe iPhone vai ser a classe do nosso modelo.
É interessante, antes de tudo, antes de criar esse arquivo, a gente precisaria também aqui de criar uma pasta chamada modelo, que é para a gente configurar todos os modelos aqui. Então, o modelo vai ficar aqui dentro de before. Então, eu vou ter, olha só, factory, método, before e a classe do modelo. Vou criar aqui um arquivo chamado iPhone, iphone.java. Quando a gente cria iphone.java, ele já está criando aqui na pasta, né? Ele importa a pasta do factory, método, before. Então, tem um modelo, esse iPhone vai estar dentro da classe modelo. Então vamos mover para cá, então vai ficar assim, certo? Aqui diz assim, né? Ponto model. Pronto. A gente importa a biblioteca corretamente. Bem, então nós temos aqui a pasta que é o factory method before model. E aí nesse caso nós temos a classe iPhone. Nesse caso ela é uma classe abstrata, então eu vou colocar aqui abstract class iPhone. Então é uma classe abstrata. E aí o que é que tem dessas classes? Quais são os métodos? Nesse caso não tem atributos, eu vou colocar apenas os principais métodos aqui dentro de um exemplo como esse. Eu estou abstraindo muitas coisas, então eu só vou colocar aqui algumas características para vocês entenderem como funciona na prática. Então, como a gente fosse programar uma coisa como essa, nesse caso um problema como esse? Nós precisamos, por exemplo, criar aqui vários métodos, né? Nesse caso, por exemplo, podemos criar um método de empacotamento, da parte de certificados, na parte de hardware, como a gente mostrou lá no exemplo do diagrama do UML. Então, como ficaria? Lá tinha três métodos públicos, então nós temos o public void assembly, né, que nós temos lá. E aí esse assembly nós temos uma característica aqui que podemos trabalhar, que seria a parte de eu posso mandar apenas uma mensagem só para a gente ver como funcionaria na prática, certo? Então eu vou colocar aqui a mensagem, mandar a mensagem como sendo por exemplo, do empacotamento, né, nesse caso. Empacotamento não, da configuração de hardware, né? Então configurando o hardware. Nesse caso seria assim, né? Esse aqui tem um erro, né? System. Acho que é com M, né? System.a, isso mesmo. Bem, aí nesse caso nós temos o public void assembly, nós temos também o método, um outro método público, que é o public void create, né? Então, public void create, no certificado, desculpa, certificates. Dessa forma como estava lá na diagramação. Eu também vou colocar uma simples mensagem aqui dizendo com systemout.print a mensagem, por exemplo, de testando os certificados. Pronto. Também podemos colocar aqui o public, também nesse caso como está lá, conforme a gente colocou lá na diagramação, public void pack, né, que é a parte de empacotamentos. Então, nesse caso, a mensagem que eu vou colocar aqui seria, colocar um system.out.println, e a mensagem que eu vou mandar é justamente empacotando o dispositivo. Pronto, perfeito. Além disso, nós temos um método estático, que é o public, que também é um método abstrato, né? Public abstract void get hardware. Então, esse aqui que é um método que vai estar dentro das outras subclasses que herda características dela. Então, nós temos o get hardware, que é um método abstrato. Então, nós temos aqui um método público abstrático, né? Então, aqui tem um get hardware. Pronto, perfeito. Agora vamos criar um outro arquivo aqui, new file, que vai ser chamado aqui de iPhone, pode ser o iPhone 11 já, né? Por exemplo, iPhone, deixa eu colocar como sendo iPhone 11.java. Esse
iPhone.11 do iPhone 11 vai estender a classe, né, extend características da classe iPhone. Então aqui ele vai pedir para importar, né, a pasta, é isso mesmo. A gente vai usar aqui o package factory. Não, aqui já tá certo, né, prêmio? Tá certo, é porque nesse caso a gente precisa aqui, tá dando esse erro por enquanto, porque a gente não criou ainda o método abstrato. Então a gente vai fazer aqui exatamente isso. Então public void get hardware. E a gente vai herdar características, né, do anteriormente. Olha só, já pega todas as características de iPhone 11 e em sequência ele cria o método getHardware aqui. Aí a gente vai colocar apenas umas configurações relacionadas ao hardware do iPhone 11, por exemplo, certo? Então vamos colocar aqui um system.out.println e aí eu vou mandar mensagem para o usuário aqui listando o hardware, né? Então hardware list. Então nós vamos listar o nosso hardware do iPhone 11. Para ganhar tempo, eu vou copiar e colar esse código aqui para a gente colocar mais características que eu vou delimitar dessa forma, certo? Vou colocar características, por exemplo, relacionadas à tela dele, por exemplo, 6.1 in screen, por exemplo, seria característica da tela. A tela de 6.1. Acho que está faltando aqui errado. Pronto, lista do hardware. Pronto, lista do hardware. A tela é de 6.1. O chip dela é, deixa eu colocar aqui um /t, né? Dá um tab. O chip é chip 7. É A13. Eu estou pegando aqui uma cola porque não tenho essas informações específicas de forma especificada, então estou colocando aqui informações que tem lá na configuração do iPhone 11. Ele é 4 GB de memória RAM, então 4 GB de RAM. E também nós temos aqui a última característica que eu acho que seja interessante colocar, a questão da memória, 256 GB de memória. Pronto. Bom, então nós temos aqui as principais características desse iPhone 11, certo? Eu vou copiar e colar essa mesma situação aqui, porque as outras classes que nós fizemos 4 subclasses que vai dar características de iPhone. Então a gente coloca essas informações com base na especificação de cada um. Então só vai modificar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, vamos criar o iPhone 11 Pro. Então, vou criar aqui um novo arquivo. Então, iPhone 11 Pro .java. Nesse caso também ela vai herdar características de extend, características de iPhone. E perceba que nós temos aqui a classe, o método, na verdade, getHardware. E eu vou só especificar aqui a tela dela, que é 6.5, né, o 11 Pro. O chip também é A13, 4 GB de RAM, e aí, nesse caso, ele é mais potente na memória, né? Nesse caso é 512. Pronto. E vou criar aqui mais outras classes, por exemplo, o iPhone X, o iPhone 10, né, .java. Também ele vai estender características da classe iPhone. E aí eu vou criar também um método getHardware aqui, que vai especificar as características do hardware do iPhone X. A tela dele é de 5.8, o chip dele é A11, a memória é de 3 GB e a memória RAM 3 GB e a memória interna 256 de memória. Pronto. E aí eu vou criar mais uma classe aqui que também
vai herdar características de iPhone, que vai ser o iPhone X X-Max, né? X-Max, pronto, isso mesmo. Ponto Java. Pronto, aí aqui eu vou colocar também o método static get hardware. E aqui eu vou listar o hardware dele, o hardware 6.5, a tela 6.5, o chipset é A12, a memória de 4 GB e 512 de memória. Pronto, e aqui ele vai estender as características de iPhone. Pronto, nós fizemos aqui toda a parte do modelo, certo? Então, isso aqui é o que a gente faria geralmente no nosso programa, teoricamente. Pronto, aqui seria um exemplo bem simples de como a gente vai configurar nossos modelos, né? A gente cria um modelo, a classe abstrata e todas as outras classes que é da característica dessa classe. E como é que ficaria o programa cliente? Então eu vou criar aqui um programa cliente que vai ser chamado cliente.java. Esse cliente não precisa necessariamente estar dentro da pasta do modelo, então eu vou tirar ele. Vou colocar aqui before. Pronto, aqui tem um modelo, então não preciso. Acho que somente isso aqui. Pronto. Ele está na pasta do before, que seria a aplicação antes do método. Bom, vamos lá. Como é que ficaria aqui a classe cliente? Como ela fazia comunicação diretamente com o nosso objeto. Vocês vão entender agora como é que vai ser justamente o nosso problema. Quando a gente quer criar, por exemplo, um iPhone X, um iPhone X Max, um iPhone 11, um iPhone 11 Pro, a gente cria o objeto dentro da classe cliente. E é onde está realmente o problema. Vocês vão ver a partir de agora. Olha só, vamos ver aqui. A gente precisa criar aqui as nossas características. Nesse caso, a gente vai criar uma ordem de iPhone, certo? A gente vai criar dentro da classe cliente. Vai ter o public static void main e também um outro método que eu vou criar aqui também, certo? Que seria uma ordem de iPhone. Então, public static void main, que é o programa principal, que é o programa realmente do programa cliente. Ele recebe uma string de argumentos. E, ok, né? Isso aqui seria a parte do programa principal. Daqui a pouco a gente volta para ele. Vamos criar aqui primeiro o outro método, que é o public iPhone ordem de iPhone. Ou seja, ordem da iPhone é do tipo iPhone, certo? Então ele recebe aqui como parâmetro, por exemplo, duas coisas. Ele vai receber a geração do iPhone, então string geração. Isso aqui eu estou criando o método, certo? Então eu estou dizendo que ordem iPhone é do tipo iPhone. Então ele tem o que? Ele pega a geração, uma string que é a geração, e o outro parâmetro é uma string relacionada ao level, ou seja, se é 11 ou se é 10. Então a gente usa esses dois parâmetros como iniciais. Perfeito. Então tá dando um erro aqui, mas a gente vai corrigir, que é justamente a criação. A gente tem que importar aqui nesse caso, factory. Pode ser esse asterisco, ele vai retornar tudo, né? Tá lá. Vamos lá. Aqui nesse caso nós temos tá faltando aqui, como é que é do tipo iPhone. O erro que tá dando aqui é por causa do retorno, né? Preciso do retorno aqui de alguma coisa. Nesse caso eu vou criar um objeto que é do tipo iPhone, porque o tipo dele é iPhone, então tem que ser realmente um iPhone aqui o objeto. Então o iPhone, vou chamar ele de serviço, né, ou dispositivo. Então dispositivo é do tipo iPhone, ele vai receber por enquanto null, e aí o retorno vai ser o próprio dispositivo que a gente quer se referir. Pronto, a gente já corrige aquela questão do erro aqui, certo? Talvez esse aqui não precise no momento, depois eu vejo. Bem, então até agora a gente criou um dispositivo, realmente recebeu null e depois retornou ele.
Aí, para a gente configurar ele, esse dispositivo, a gente precisa dessa geração e do nosso level. Então, a gente vai fazer a seguinte situação. Se a geração, por exemplo, geração.equals do nome do objeto que a gente está se referindo aqui for um X, por exemplo, o iPhone 10, né? Ele vai retornar, ele vai criar aqui um iPhone. A gente faz assim, olha só. Se geração.equals for igual a X, a gente diz assim, o dispositivo, ele recebe um new iPhone. A gente vai criar aqui um objeto que é o iPhone X, olha só. Ele recebe um new iPhone X. Perfeito. Então, tudo bem, né? Se o dispositivo for o X, ele retorna o X. Se a geração, por exemplo, nesse caso, se a geração for o X, né? Nesse caso. Aí, se for um X a geração, nós temos que saber se ele é o level dele, se é nesse caso, o iPhone X mesmo, né? Ou então o iPhone XX Max. Nesse caso aqui, a gente coloca o seguinte, dentro do if, a gente vai colocar o seguinte, a gente tem que especificar ainda mais, né? Por exemplo, se a geração for do equals, né, for igual a X, tudo bem. Se não, por exemplo, a gente vai verificar o level. Então, level.equals, relacionado aqui ao equals standard. Pronto, se for standard, nós configuramos aqui o serviço, o dispositivo, como recebendo, por exemplo, o realmente new iPhone X, né, que é o standard. Agora, se esse standard for um outro standard, né, nesse caso o level dele for, por exemplo, o high-end, né, que é uma coisa mais avançada, aí ele vai pegar o iPhone XX Max. Então, x.level.equals, relacionado aqui ao high-end, né? Então, assim, high-end, ele vai gerar aqui um objeto, né? O dispositivo ele vai gerar as características do new, nesse caso, iPhone, né? Nesse caso, new iPhone SX Max. Bom, perfeito. Então, perceba que com base na geração 11, na geração 10, né, ele vai verificar o level, né, se é standard ou high-end. Aí, se for cada um desses aqui, aí ele vai gerar uma ordem de serviço para o iPhone X ou uma ordem de serviço para o iPhone SX Max. Pronto, essa aqui seria a parte da geração, para a geração 10. Aí aqui eu já fecho esse parênteses, aí eu vou verificar a geração do 11, né? Então, se a geração aqui for .equals, relacionada aqui à geração 11, o que vai acontecer? Ele vai gerar aqui um novo, né? Se o level .equals for igual, peraí, só um minuto. .equals for igual aqui ao standard, ele vai gerar o iPhone normal. O high-end, aí ele vai gerar o iPhone 11 normal, o high-end é o 11 Pro, nesse caso, né? Então, se o level.equals for standard, for igual ao standard, nesse caso, ele vai gerar o dispositivo, ele recebe um new iPhone 11, que é isso aqui, certo? Caso contrário, else if, ele vai o level.equals relacionado ao high-end, né? Ele vai gerar aqui o iPhone 11 Pro. Então, dispositivo recebe new iPhone, ele vai gerar um new iPhone 11 Pro. Então, se for um iPhone mais avançado, um high-end, ele vai gerar um iPhone 11 Pro. Então, perceba que dentro da ordem de iPhone, ele vai gerar justamente com base na especificação dos nossos parâmetros que a gente criou, que é a geração ou level. Então,
essa aí seria justamente a principal, né? E ele retorna justamente o dispositivo. Além disso, nós damos também ao poder esse dispositivo, que a gente refere-se ao dispositivo ponto assembly get hardware, né? Nesse caso a gente vai setar o hardware. Vai setar também esse dispositivo, vamos dar poder a ele do assembly, que é a parte de hardware, né? No caso, se está tudo ok com o hardware. Nós também damos a ele o poder do certificados e também damos a ele o poder do empacotamento, que é o PEC. Pronto. Então, ele retorna, por fim, o dispositivo. Lá no programa principal, a gente vai rodar esse código e vai ver se realmente o que acontece aqui na prática. O principal problema aqui é que a gente cria vários outros objetos e dá esse poder à nossa criação aqui ao nosso programa cliente. E perceba que, olha só, ele precisa importar vários modelos, né? Nesse caso, vários modelos, o iPhone 11, o iPhone 11 Pro, o iPhone X, o iPhone XS Max. Perceba que o cliente faz essa comunicação diretamente e essa prática não vai ser tão legal a partir de agora, certo? Não está errado aqui, né? Mas aqui, em termos de práticas mais avançadas, podemos melhorar ainda mais isso, certo? Bem, então, no programa cliente, eu vou criar aqui um cliente. Então, cliente é do tipo cliente, recebe new cliente. A gente cria um objeto aqui do cliente, né? Perfeito. Depois disso, nós vamos aqui dar uma mensagem aqui de impressão dessa ordem. Então, vou mandar uma mensagem aqui, system.out.println. Vou pedir para criar uma ordem de iPhone, né? Ordem de iPhone. Nesse caso, o iPhone é o iPhone X, que eu vou gerar uma ordem de iPhone X. E aí eu vou pegar justamente as características que a gente acabou de setar. Então, o iPhone é do tipo iPhone. E eu chamo cliente.ordem de iPhone com base na geração. Se eu quiser uma geração X com level, por exemplo, standard. Pronto, aí ele vai gerar um iPhone X standard. E aí eu vou e imprimo esse iPhone. Então, system out.println é esse iPhone. Pronto, perfeito. Então, a gente imprime o objeto com todas as suas características. Então, a gente cria aqui. Criou um cliente que vai gerar um new cliente. Nós iremos apresentar aqui uma ordem de serviço do iPhone X. Então, perceba que a gente passa como parâmetros, né, o iPhone X com o standard, certo? Então, aqui é o modelo, né, pra gente, eu vou executar aqui em run, Java. E perceba que se tiver algum erro eu vou corrigir, mas eu acho que não tem erro não. Pronto, ele vai imprimir aqui uma ordem de serviço de um iPhone X. Eu coloquei lá como sendo, olha só, o iPhone X. Ele vai listar o hardware dele, configurando justamente o hardware. Ele gerou justamente um iPhone do modelo aqui do iPhone X, né? Então, ele pega todas as características do nosso iPhone X. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, o modelo high-end, aí eu vou criar aqui um novo iPhone. iPhone 2, por exemplo, aqui. E aí eu vou colocar com as características do high-end. Ou até mesmo, se eu quiser, eu posso só ficar alterando aqui, só para a gente ter uma noção. Vou fazer isso. Eu vou colocar aqui, ao invés de ser o iPhone X, eu vou colocar o iPhone 11, por exemplo, certo? Para a gente imprimir o iPhone 11. Pronto, acho que tá bom assim. Então, executando aqui o programa cliente. Então, perceba que nós iremos gerar um iPhone 11. Olha só, ele gerou justamente factory before model.iPhone 11 com todas as características do iPhone. Levou em consideração aqui a lista do hardware, né, configurando o hardware, testando os certificados e empacotando o dispositivo. Então, ele pegou todas as características do iPhone 11. Perceba que, olha só, o iPhone 11 tem 256. Se eu for para o iPhone 11 Pro, eu preciso colocar aqui como parâmetro
ou high-end, né, como parâmetro. Então eu vou colocar aqui high-end e ele vai gerar aqui para mim o iPhone 11 com 512, né, de memória. Então olha só, ele gerou 512 de memória. Então perceba que ele está gerando, porém tem algumas limitações que eu vou explicar com mais detalhes quando a gente for falar da próxima aula. Bem, espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula. Até a próxima.